Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença. Eu vou fazer valer o tempo que vocês estão dedicando aqui conosco, tá bom? A minha tela já está aparecendo, Walter? Legal. Agora tá. Tá certinho. Aquela pergunta clássica, né? Todo mundo me vendo, me ouvindo, tela, o pointer, tudo certo? Tá tudo certo. Vamos lá, pessoal. Então, o assunto hoje é Analytics no agro, com foco na TROs. Tem 3 palavrinhas aqui que vão ser os fundamentos dos nossos próximos 30 minutos. 3 assuntos super interessantes: o agro, uma das grandes fontes de riqueza do nosso país, o Analytics vindo aí como um assunto quente no momento, que muita gente ouve, mas talvez nem todo mundo entende exatamente o que é, e finalmente a TROs, uma empresa fascinante, apaixonante. Inclusive eu tenho um desafio tremendo aqui, de em 30 minutos falar de uma empresa que eu gosto tanto, de um tema que eu sou apaixonado, mas vamos em frente. Para quem não conhece a TROs, pessoal, nós somos uma empresa francesa, como o Walter bem comentou, de origem cooperativista. Tudo nasceu com uma cooperativa de agricultores de beterraba, que decidiram se juntar e fundar a TROs. E desde então, a empresa se consolidou globalmente. Hoje somos o segundo maior produtor de açúcar do mundo, sendo o primeiro na França, segundo no Brasil. Somos um grande produtor de álcool e etanol na Europa. A diferença entre álcool e etanol, né, porque lá na Europa a gente produz tanto o álcool como combustível, como também o álcool para bebidas. Então tem várias bebidas conceituadas aí que lá dentro é o etanol produzido pelas fábricas da Terreos na Europa, que no Brasil apenas etanol carburante. E a gente também tem como matéria-prima trigo, batata, milho, para a produção de amido também. Somos o terceiro maior produtor de amido da Europa. Alguns números-chave para todo mundo conhecer: a Teus não é uma empresa pequena, estamos falando aí de mais de 22 mil colaboradores, 4,5 bi de euros de receita. Os cooperados que eu comentei originalmente, né, que fundaram a empresa, estão aí como os grandes stakeholders do negócio, mais de 12 mil agricultores franceses. A gente está falando de mais de 1 milhão de hectares processados pela TROs nas suas mais diferentes matérias-primas, nas suas mais diferentes unidades industriais, espalhados nas mais diferentes geografias. Então, a gente está presente na Europa, na África, na América Latina, na Ásia. Então, para quem não conhece a TROs, eu convido a conhecer um pouquinho mais, uma empresa global, com raízes mais próximas da terra impossível, fundada por agricultores e sempre protegendo aí os interesses de quem está lá no campo produzindo as matérias-primas que são posteriormente processadas por nós, tá bom? Então, como a gente vai falar bastante da TROs aqui, é legal dar um contexto para todo mundo. No Brasil, basicamente, nós temos atuação em cana e em amido. Temos 7 usinas de cana, que vai ser o foco da nossa conversa hoje, mas também temos uma usina de amido no sul do estado de São Paulo, que processa milho e mandioca para a produção de amidos e derivados. Então, a gente está falando aí da parte da cana, por exemplo, são mais de 20 milhões de toneladas de matéria-prima processada toda a safra. É até difícil imaginar o que significa 20 milhões de toneladas, né? Mas é esse o número que a gente busca, safra após safra, processado nas nossas 7 unidades industriais. Então, só dando um contexto de quem é a TROs, o que fazemos, onde estamos, vamos começar falando da cadeia de suprimentos. Estamos num evento de supply chain, nada mais natural do que explicar para vocês rapidinho como funciona a cadeia de suprimentos da TROs e quais são os nossos desafios que a Analytics acaba apoiando na resolução. Começar pelo começo, nossa matéria-prima, uma frase interessante: a cana é mais complexa do que parece. Primeiro passo, produzir cana. Eu estou até comentando uma heresia aqui, eu simplifiquei a nossa cadeia de suprimentos, que é super complexa, em 3 passos super simples, mas vai dar certo. Então, o primeiro passo é produzir cana, e a cana é mais complexa do que parece. Por quê? A matéria-prima em si tem particularidades que trazem diferentes desafios de planejamento e execução. A cana é altamente perecível, é diferente de um milho, de uma soja, que você pode colher, armazenar e processar posteriormente. Quando você colhe a cana, uma contagem regressiva começa e no máximo 48 horas essa cana tem que estar processada. A cana em si, biologicamente, é um bicho complexo, geneticamente, agronomicamente.
São mais de 30 variedades de cana-de-açúcar, então quando vocês estão aí nas rodovias de São Paulo, principalmente quem trafega aí por São Paulo e vê cana, a gente acha que cana é tudo igual, mas é igual cachorrinho, né? Tem diferentes raças de cachorro, tem diferentes raças, entre aspas, de cana. Cada uma gosta de um solo diferente, cada uma amadurece num timing diferente, isso traz uma complexidade de estar no lugar certo, na hora certa, para colher a cana certa. Alta sensibilidade ao clima, quando tem muita chuva tem muita cana, quando tem pouca chuva tem pouca cana, então é uma cultura que é altamente sensível a questões climatológicas. Como quem cuida do clima é São Pedro, não é a gente acaba estando à mercê dessa variável que a gente tenta mitigar ao máximo, mas existe um limite aí, até que ponto a gente consegue compensar a falta de chuva ou surfar bem numa chuva que está vindo corretamente. E, além disso, existe um desafio operacional. As fazendas estão a distâncias diferentes das diferentes unidades industriais, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, e o abastecimento das nossas unidades traz toda uma complexidade de planejamento, logística e execução. Eu vou chamar de interessante, porque quem é apaixonado por supply chain, quem é apaixonado por planejamento, vai achar interessante esse tipo de desafio. Mas são desafios complexos, desafios difíceis de endereçar, que a Analytics acaba nos ajudando bastante. Cana produzida, hora de transformar em produtos. Como a gente faz isso? Nas nossas 7 unidades industriais. Nós temos um parque industrial bem heterogêneo, nós temos 7 unidades industriais que conseguem produzir produtos diferentes, que atendem mercados diferentes, com embalagens diferentes. Isso é uma fortaleza da Terreos. A gente consegue se adequar às diferentes condições de campo e de mercado, dada esse hardware que a gente tem, com esse nível interessante de variedade, né? Mas traz também desafios de planejamento, de decisão, de arbitragem. Açúcar não é tudo igual, temos açúcar bruto, branco, refinado. Mesmo o açúcar branco, o refinado e o bruto têm diferentes especificações, então um açúcar que uma Coca-Cola exige, que uma Nestlé exige, que uma Ambev exige, outros clientes têm características diferenciadas. Os mercados são atendidos por diferentes produtos em diferentes embalagens, então tem toda essa complexidade de mix de produção. Temos o etanol, o hidratado é o que a gente põe no carro, e o anidro é o que é misturado na gasolina. Aqui no Brasil, se você está usando etanol ou gasolina, você está botando etanol dentro do tanque, e a gente acaba atendendo esses diferentes mercados também via hidratado, direto para os postos, ou anidro, mistura na gasolina para ir para o tanque dos carros. E, finalmente, energia. As usinas de cana são termoelétricas, à base de biomassa, aí uma fonte de energia renovável, que tem uma pegada zero de carbono, super legal. Essas termoelétricas, entre aspas, que estão presentes dentro de cada usina, têm um duplo papel, abastecer os nossos processos industriais com calor, na forma de vapor ou energia elétrica, e, além disso, exportar energia elétrica para a rede, que a gente tem vários contratos de fornecimento de energia elétrica. Então, a complexidade do nosso parque industrial, somada com a nossa complexidade da cana, a nossa matéria-prima, já dá alguns elementos para vocês imaginarem que cadeia é essa que a gente está inserido, né? E, finalmente, vender e entregar. A nossa venda acontece para diferentes canais, diferentes mercados, diferentes produtos. Cada mercado, cada canal tem regras de preço diferentes, estão expostos a fundamentos de mercado diferentes. Tudo isso traz uma complexidade muito grande de prever os movimentos de mercado e as arbitragens que fazem sentido. E, além disso, a própria entrega também gera diferentes desafios. Nós trabalhamos com modal rodoviário, ferroviário, pallet, big bag. Então, a parte de entrega ao mercado e decisão de venda também tem complexidades muito interessantes. Então, produzir cana, transformar em produtos, vender e entregar, com todas as suas complexidades, traz força para a Terreos e traz desafios interessantes de gestão, arbitragem, tomada de decisão. E aí que vem o próximo assunto, que é o nosso amado Analytics, que tudo começa com os nossos dados. Eu brinco que Analytics sem dados é igual a usina sem cana, né? É a nossa matéria-prima,
que tem que ser colhida. No caso da cana, ela é colhida, no caso dos dados, ela é capturada de diversas fontes. A fonte da cana é o canavial, a fonte de dados, os mais diversos possíveis. A gente capta dados de satélites, de bancos de dados climáticos externos, drones, sistemas internos de apontamento, sensores nos nossos equipamentos. Então, a colheita desses dados é muito ampla, muito diversa, e é o grande primeiro passo para a gente garantir o uso de analytics dentro de uma empresa e, finalmente, organizar, transformar e disponibilizar. Porque o dado capturado não é suficiente, ele tem que estar num formato útil e acessível para as pessoas que vão usufruir deles. E aí a gente fala dos 4 Vs do Big Data, né? Dados em volume, velocidade, variedade e veracidade. Esse é o nosso desafio para ter uma boa matéria-prima para trabalhar. Tendo os dados em mãos, a gente entra propriamente no mundo do analytics, ou ciência de dados. O grande primeiro passo a gente chama de análise descritiva, que talvez a maioria das pessoas está mais familiarizada, e são os famosos dashboards, em que eles descrevem algo que já aconteceu, por isso o nome descritivo, e também as nossas análises estatísticas, que algumas pessoas gostam de classificar como análise diagnóstica. Para efeito de simplicidade, eu pus tudo dentro da análise descritiva, que busca responder à pergunta, o que aconteceu? É o famoso olhar no retrovisor, entender o que aconteceu, para tomar decisões. Só que isso é pouco, né, pessoal? Ninguém dirige olhando no retrovisor. A gente dirige olhando para frente, e o Analytics permite que a gente olhe para frente também. O próximo passo, o próximo nível de complexidade é se perguntar o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. E aí que vem a análise preditiva, que é a predição ou previsão, e aí que entra a famosa inteligência artificial. Tanto clássica, modelos de regressão, acho que todo mundo já fez uma regressão linear na vida, é o modelo mais simples de regressão. Temos modelos mais complexos, que conseguem trabalhar com funções mais complexas, com um grande volume de dados, mas uma regressão prevê valores. Tão simples quanto isso, e a regressão linear é um ótimo exemplo. Classificação, a gente tenta prever a classe de algo, uma classe é um tipo, uma classificação, alguma etiquetinha que você queira colocar em algo. Então, esse vinho tem alta ou baixa probabilidade de ser vendido. Alta e baixa probabilidade é uma classe, e você tenta prever aquele vinho que acabou de chegar, qual que é a classe que ele se encaixa. E, finalmente, clusterização, encontrar grupos que são parecidos entre si, grupos de clientes, grupos de fornecedores, que são parecidos o suficiente para você tomar ações em conjunto para esses clusters ou grupos. Então, quando a gente fala de análise preditiva, é aqui que se encaixa a nossa inteligência artificial, tanto a clássica quanto a avançada. Acho que todo mundo já ouviu falar de deep learning, redes neurais, esses nomes que são super legais de ouvir, dizer que você trabalha com rede neural, deep learning, são algoritmos mais complexos do que os da esquerda. Redes neurais fazem regressão, fazem classificação, fazem clusterização. Só são algoritmos mais complexos para problemas mais complexos. Mas o que eles entregam não fogem da inteligência artificial clássica, que apoia a análise preditiva e responde o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. E, finalmente, o que devemos fazer? Análise prescritiva. Eu acho que é a grande pergunta, né? E é a pergunta que efetivamente consegue ser traduzida em valor para um negócio. Porque saber o que aconteceu e o que pode acontecer é legal, mas o que devemos fazer? E aí que entram os famosos otimizadores. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de programação linear, pesquisa operacional, os otimizadores já estão na nossa vida há um tempo, o Waze é um otimizador de rota, e por aí vai. São algoritmos, também de inteligência artificial, por definição, que definem a melhor solução para problemas complexos. Um custo mínimo, uma rentabilidade máxima, e por aí vai. E a gente usa bastante até no nosso dia a dia, né? Eu dei o exemplo do Waze, do Google Maps, não deixam de ser otimizadores. O pessoal da logística aí conhece bem os famosos roteirizadores, né? Que são os algoritmos que definem as melhores rotas. E os roteirizadores são otimizadores que se encaixam na classe de análise prescritiva, que busca a resposta para a pergunta, o que devemos fazer. Legal. Entendemos, então, a cadeia da Terreos, produzir cana, transformar em produtos, vender e entregar,
Entendemos a cadeia do famoso Analytics, ou ciência de dados. Espero que eu tenha ajudado a desmistificar um pouquinho o que significa isso. Dados são a grande matéria-prima. Descritiva olha para o passado e tenta descobrir o que aconteceu. Preditiva olha para frente e tenta estimar o que vai acontecer. E o prescritiva tenta nos indicar qual é o melhor caminho. Agora, vamos entender um pouquinho qual foi a jornada da Tereos dentro da cadeia de suprimentos dela, usando essas diferentes técnicas. Tudo começou em 2016, com a nossa iniciativa 1, que a gente chamou de Suplex. Eu vou entrar em detalhes, tá, pessoal, em cada uma delas. É uma iniciativa de análise prescritiva, que leva em consideração da colheita da cana, então é o finalzinho aqui do produzir cana, até a entrega. Então, é um otimizador que vai desde a colheita da cana até a entrega para o cliente, vou falar um pouquinho depois. Em 2017, um ano depois, a gente iniciou a nossa segunda iniciativa de uso de dados na empresa, que é o Galileu, com foco em produzir cana com excelência, usando todas as ferramentas que o Analytics tem a oferecer, desde os dados até a análise prescritiva. Posteriormente, a nossa iniciativa em 2018, que foi inaugurada, é o BOSS, uma iniciativa comercial e logística, muito focada em análise descritiva e preditiva, e, finalmente, em 2019, o nosso programa de Indústria 4.0, que é extremamente amplo, e Analytics faz parte do portfólio da Indústria 4.0. Eu vou focar nesse pedacinho desse portfólio amplo do nosso programa de Indústria 4.0. Tá bom? Hoje o Suplex e o Galileu são minha responsabilidade. Eu estou aqui com o desafio de compartilhar o trabalho maravilhoso que o meu colega Pablo faz no BOSS e o meu colega Fernando faz no Indústria 4.0. Só agradecendo aí os meus colegas pela gentileza de falar por eles desses assuntos tão interessantes que a gente tem entregado coisas tão legais. Vamos começar pelo Suplex, então, 2016, um otimizador, análise prescritiva, da colheita até a entrega. Então, o que nós fizemos, pessoal? Nós encontramos um parceiro fantástico, que é a Unisoma, que está conosco aí desde 2016 na nossa jornada de uso de dados, participando de diversos projetos, um deles o Suplex, que foi o grande início da nossa jornada. Nós desenvolvemos um otimizador super robusto, super completo, dá para ver aí que ele é bem parrudo, digamos assim, falando de 4,5 milhões de variáveis, quase 600 mil inputs, e é uma ferramenta que é maleável a ponto de eu conseguir rodar cenários tão simples, a ponto de durar 10 minutos de otimização, e até super complexos, que podem demorar até 4 horas. Isso aí é a cargo do planejador decidir o que ele quer otimizar. Mas o que, afinal, o Suplex faz? Ele otimiza o nosso resultado financeiro ponta a ponta. Qual fazenda deve ser entregue em qual usina para fazer qual produto a ser colocado em qual embalagem para ser armazenado em qual armazém para ser entregue para qual cliente em qual mês. Ele nos prescreve o que a gente deveria fazer ponta a ponta, desde o campo, assumindo premissas agronômicas, passando pela colheita e o transporte da cana, até a produção logística e venda, para que no ponta a ponta nós tenhamos o melhor resultado para a empresa. Então, foi com essa ferramenta que a gente inaugurou a nossa jornada de uso de dados para tomada de decisão, lá atrás, em 2016, e essa iniciativa trouxe para a gente vários elementos interessantes para a gente dar continuidade à nossa jornada, que se seguiu em 2017, com uma iniciativa que a gente chamou de Galileu, que é o uso de dados para entender o nosso canavial. Então, o que é o Galileu? É uma iniciativa ampla de analytics, diferente do Suplex, que só usou uma caixinha ali da prescritiva. A ambição do Galileu é usar todo o arsenal que a Analytics nos entrega para que a gente tenha o melhor canavial possível. Eu comentei com vocês que a cana é complexa, e para nos ajudar a entender essa complexidade e nos ajudar a tomar as boas decisões, um dos nossos parceiros, entre aspas, é o Analytics. Temos muitos outros, temos o famoso fazer o básico bem feito, temos equipamentos novos sendo analisados, temos novos insumos sendo analisados no campo, mas o uso de dados também é uma das alavancas para que a gente tenha o nosso canavial cada vez melhor. Eu gosto de resumir o Galileu em 3 pilares. O primeiro é prever, então a gente usa estatística, análise descritiva,
para que a gente comece a compreender quais são as boas decisões a se fazer no canavial. A gente faz dezenas de análises, gera dezenas de recomendações. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. A cana, esqueci de comentar isso, a gente planta uma vez e colhe várias vezes. Então, aqui é a cana que foi colhida 2, 3, 4 e 5 vezes. A gente descobriu que um certo insumo para de fazer efeito na melhoria do nosso canavial a partir de certo corte da cana. A partir do 5º corte, esse insumo, aplicar ou não aplicar esse insumo, para de fazer efeito. A gente transformou isso numa regra de negócio. Pessoal, canas acima de 5º corte param de receber esse insumo, entendemos melhor o canavial, geramos uma recomendação e conseguimos ter um canavial cada vez melhor, seja com uma maior produtividade, seja com um menor custo. Então, um dos pilares do Galileu é prever. Segundo, detectar. A inteligência artificial é maravilhosa para nos ajudar em detecções, e para isso a gente usa muito imagem, seja imagem de drone ou seja imagem de satélite. Eu comentei lá atrás nos dados que a gente usa bastante essas duas fontes de informação, e a inteligência artificial vem como apoio para nos ajudar a processar essa massa de dados gigantesca. A gente tem dados, por exemplo, voos de drone com inteligência artificial para detecção de daninhas. Tudo que vocês estão vendo aqui de verdinho não é cana, são ervas daninhas que não deveriam estar no canavial, e a gente precisa fazer algo a respeito disso. Além disso, detecção de falhas no canavial, essas linhas aqui foram geradas também por inteligência artificial, dizendo, Terreos, devia ter cana ali, mas não tem. Aconteceu alguma coisa, a cana não brotou, faltou chuva, faltou algum nutriente, e seria humanamente possível analisar no detalhe essa massa gigantesca de informações. A inteligência artificial vem como apoio para nos ajudar a detectar desvios no nosso canavial por imagens de drone e também por imagens de satélite. Existem constelações de satélite que a gente tem acesso, que monitoram o nosso canavial a cada 5 dias, numa resolução menor que no drone, mas numa frequência maior. E tem muita coisa que essas imagens de satélite podem nos dizer. Se o canavial está evoluindo na velocidade que a gente gostaria, se existe alguma mancha no meio do canavial que não deveria estar ali, e a gente usa algoritmos de inteligência artificial para levantar a mão e dizer, Terreos, tá vendo aquele bloco de cana ali? Se eu fosse vocês, eu ia dar uma olhadinha, porque tem algo ali que não está da maneira como você gostaria. Então, detectar é outra grande missão que o Galileu tem para apoiar a Terreos em ter o melhor canavial possível. E, finalmente, otimizar. A gente tem alguns otimizadores que acabaram sendo desenvolvidos dentro do escopo do Galileu, para realmente a gente garantir que os ativos, os tratores, as colhedoras, as pessoas, né, que estão no campo, elas estão fazendo tudo da melhor maneira possível. A complexidade de planejamento e execução é tão grande que os otimizadores apoiam os times a entender quais são os trade-offs e qual que é a melhor coisa a se fazer no próximo passo. Então, hoje, às 8 da manhã, alguém chegou na Terreos, tinha um trator na mão, tinha 3 fazendas e se perguntou qual das 3 fazendas eu deveria começar. Os otimizadores ajudam eles a entender qual seria a melhor escolha, baseado em várias premissas que foram previamente alinhadas. Esse é o Galileu, pacote completo de analytics, com o foco de ter o melhor canavial possível, usando algumas alavancas, entre elas prever, detectar e otimizar. Iniciativa 2, em 2017. E 2018, entramos no mundo do mercado, no mundo dos clientes, no mundo das vendas, e nós inauguramos o BOSS, que é a nossa plataforma de excelência comercial, que envolve vários módulos, entre eles uma previsão de preço. A Terreos está à mercê dos preços do mercado, o preço do açúcar, o preço do etanol, o preço da energia é dado por indexadores de mercado, e o nosso grande desafio é prever esses indexadores de mercado. Da mesma maneira que tem gente tentando prever o IPCA, o IGPM, o dólar, a gente está tentando prever o açúcar na Bolsa de Londres, o açúcar na Bolsa de Nova York, o etanol colocado no posto em São Paulo, a energia colocada na rede no mercado spot. Esse é o nosso desafio, e o BOSS endereça ele, além de muitos outros. Mas como aqui a gente está falando de analytics, eu vou focar aqui nesse módulo de price forecast, que envolve machine learning, inteligência artificial, trazendo um exemplo, que é o preço do açúcar no mercado de Nova York, que é o grande indexador de mercado que rege, direto ou indiretamente, todos os outros,
que apoiam a nossa tomada de decisão de arbitragem de qual produto vai para qual mercado. Então, isso aqui é um exemplo, é o BOSS usando Machine Learning e inteligência artificial, lendo os fundamentos de mercado, safra do Brasil, safra da Índia, demanda no mercado interno, como está a demanda de açúcar da China. Ele se alimenta de uma base gigantesca de dados e diz para a gente quais são os possíveis cenários de Nova York, que são essas curvas, essas curvinhas aqui, que em diferentes cenários o algoritmo de inteligência artificial propõe diversas curvas, nos ajudando a tomar as boas decisões de alocação de produtos nos mercados e nos meses. Entender em qual mês a gente vai vender também é chave para o nosso negócio, porque a sazonalidade do nosso negócio influencia na sazonalidade dos preços. Então, o que produzir, para quem vender e quando entregar, são as grandes perguntas. É aí que a gente garante o sucesso do negócio e o BOSS vem como ferramenta de apoio a esse tipo de tomada de decisão. E para fechar, com chave de ouro, o nosso programa Indústria 4.0, muito focado na parte industrial, usando várias ferramentas, entre elas Analytics. Então, o que eu estou mostrando aqui é só um pedacinho do nosso grande programa de transformação digital do nosso parque industrial. Começando por dados, pessoal, a gente tem muito sensor nas nossas usinas, muito sensor para todo lado. E por anos e anos, esses dados nunca foram capturados e organizados. Igual comentei lá atrás, um dado tem que ser capturado, organizado e disponibilizado. A gente resolveu isso e nos últimos anos a gente tem mais de 30 mil pontos de captura de dados nos nossos diferentes equipamentos. Então, temperatura da moenda, pressão do cristalizador, vazão da destilaria, são mais de 30 mil pontos, capturando dados segundo a segundo, em tempo real, que nos permitem usos mais diversos, como, por exemplo, acompanhar em tempo real o nosso processo. Então, isso é algo que a gente evoluiu muito com o advento da Indústria 4.0, porque muitos dos dados não estavam disponíveis, eles até existiam, e agora o nosso grande desafio é como escolher quais dados usar e como usar. Antes o problema era ter os dados e agora é usar os dados com sabedoria. Os dashboards permitem o acesso amplo e em tempo real pelos times para a tomada de decisão, só que falando um pouquinho mais avançado, predição e otimização. Esses dados nos permitem acoplar algoritmos de inteligência artificial, que a gente chama de algoritmos de controle avançado, nos nossos equipamentos, para que os equipamentos tenham um desempenho além do histórico. Por exemplo, isso aqui é um equipamento em que controlar a temperatura é chave para o funcionamento dele. Antigamente, esse equipamento seguia essa linha amarela. Vocês conseguem ver que existe uma variabilidade muito grande em relação ao zero, que é a temperatura ideal. Quando a gente colocou um algoritmo de inteligência artificial gerenciando esse equipamento, o desempenho se transforma na linha azul. Dá para ver que o equipamento está mais saudável, mais controlado, com menos variabilidade. Isso gerou vários benefícios para a nossa empresa. Por exemplo, alguns equipamentos ganharam capacidade, sem a gente alterar eles, porque um equipamento melhor controlado consegue produzir muito mais. E aí que a inteligência artificial, que é software, entre aspas, atrelado ao hardware, consegue potencialmente aumentar a capacidade de um equipamento. Esse foi um dos muitos benefícios que esse programa maravilhoso aí de Indústria 4.0 trouxe para a Terreos. Ufa, nem acredito que eu consegui, quase 30 minutos, fechei, e finalmente, gostou? Vem para a Terreos, fiquem de olho aí nas vagas, a gente está muito ansioso para ter gente nova no nosso time para ajudar a gente nessa transformação digital, e todos são muito bem-vindos para vir trabalhar conosco. E é isso, Walter. Que se me coloca... Aê, estou de volta. André, que aula didática! Não podia ser diferente. Cara, sensacional. Agora, qual é o próximo passo, André? Olha, Walter, o próximo passo é ampliar esse uso para outras áreas da empresa, a gente já está trabalhando nisso, o RH tem muito dado,
A área de segurança, que é chave para a empresa, tem muito dado. Então, a nossa ambição é extrapolar para todas as áreas que fizer sentido, obviamente, tem que ter dado, tem que agregar valor para o negócio. Então, essa é a nossa ambição. E, além disso, consolidar a cultura de uso de dados na empresa. Porque fazer tudo isso sem times que acreditam, abraçam e usam, não vale nada. Porque tem que virar valor. Dado tem que virar valor. Exato. Quando você falava aí inclusive tem gente parabenizando aqui, porque foi sensacional a tua palestra. Galera. Que bom que né? vocês gostaram. Desde a minha primeira iniciativa, uma das primeiras iniciativas que eu tive com predição, que na época rodava a noite inteira, né? Forecast, horas e horas. O otimizador rodava APO a noite inteira. E tudo mais. Inclusive, tinha o APO também. Mas, de qualquer maneira, a gente via uma carência muito grande de gente, tanto em quantidade, quiçá em qualidade, no sentido de habilidade para interpretar, criar e dar manutenção nos modelos. Isso é um desafio, ou não? Como é que vocês Walter, veem isso? É um desafio tremendo, e tem vários desafios dentro desse desafio. Encontrar profissionais, hoje o mercado está super aquecido, e encontrar e reter esses profissionais é um super desafio. Mas tem um desafio ainda maior do que esse, é a conexão entre o mundo dos negócios e o mundo dos dados. São tribos diferentes, que falam línguas diferentes, que se expressam de formas diferentes. Eu até brinco com o meu time que 90% do meu tempo é ser embaixador e tradutor. Porque imagina, sei lá, uma comitiva inglesa chegando em 1700 no meio da África, com aquela tribo que nunca viu o europeu na época, sabe? Caramba, como é que essa galera se comunicava, como se entendia? E esse, para mim, é o grande desafio. Desafios técnicos estão endereçados. Se você entrar no YouTube, você vira um cientista de dados. Muito. Então, eu já estou desenvolvendo em Python desde o ano passado, e eu não gosto de programação, mas eu mexo. Agora, uma coisa que você falou é verdade, eu tenho sentido isso, porque existe um viés organizacional histórico de que indicador é financeiro, né? Histórico. Tanto que nas empresas, quando a gente entra, agora, nos últimos 5 anos, isso vem mudando e acelerando, essa mudança tem acelerado cada vez mais, mas a gente via, basicamente, indicadores financeiros das operações. Tanto a área de suprimentos também não tinham grandes iniciativas de indicadores de strategic sourcing, de acompanhamento de mercado, até de qualidade de entrega. Não tinha. Atendimento a cliente também, eram pouquíssimas empresas. O varejo, principalmente o varejo mais dinâmico agora com o e-commerce, ele tem favorecido esse tipo de aparição de dados. Mas a minha preocupação é como é que o management da companhia, né, que está acostumado a olhar só resultado, naqueles 3 principais relatórios, que é demonstração de fluxo de caixa, DRE e balanço, como é que você vê essa interação e a conversão de tantos dados de planejamento operacional para esta realidade financeira? Ótimo ponto, Walter. Cara, assim, entregar resultado é o objetivo de toda a companhia. Então, esse trio que você citou tem que estar no topo da pirâmide. Isso. O perigo é você olhar só o topo da pirâmide e perder a oportunidade de entender todas as ramificações até a base. Por exemplo, é difícil mostrar que a qualidade da entrega de um fornecedor, seja no tempo, seja na qualidade e quantidade, tem impacto no resultado financeiro? É um desafio. Mas aí a gestão da empresa tem que acreditar que esse indicador que tangivelmente é difícil de conectar com o topo da pirâmide é algo que traz valor. E à medida que a maturidade vai chegando, talvez você chegue num ponto em que você consiga conectar diretamente. Talvez você não consiga conectar diretamente pelo nível de maturidade que você está no momento. A gente encontrou isso em vários momentos. Eram indicadores que o pessoal achava, cara, vamos medir isso mesmo? A maturidade foi trazendo ele para a mesa de conversa, e no final a gente falou, caramba, pessoal, conseguimos conectar. É uma jornada que tem que começar com a gestão, óbvio, sempre buscando valor,
mas também estando aberta para ir um pouco além do clássico e do óbvio. É a minha opinião. Não, e eu compartilho. Perfeito. Tem uma informação aqui para falar na... Ah, tá. Tá legal, tá bom. Já entendi, Beto, mas daqui a pouco. Beto, você me avisa aí, porque eu estou usando o tempo aqui do Margoto, porque tá muito interessante. Eu gosto. E aí, quem quiser pode bombar aí no Telegram, por favor, né, para colocar aí as questões. Agora, Margoto, você falou no início do bate-papo que, sem sombra de dúvidas, o agronegócio hoje representa de 30% a 40% do PIB nacional. Você deu a entender essa relevância. E a gente vê que não está chegando para a grande maioria da população, não chega tudo isso, né? Todas essas iniciativas, por exemplo, você deve trabalhar tudo em nuvem por causa do volume de dados que você tem, quer dizer, existe uma estratégia de transformação digital dita, não vamos chamar de transformação, mas de mundo 4.0, vai? Digitalização, pode chamar do que quiser, mas é o que é. Eu costumo dizer que a digitalização é uma transformação constante, e começou principalmente na época da guerra, quando criaram o computador, Sim. Não é? E para quem quiser um spoiler, assistam o Jogo da Imitação, né? E foi bem ali para decifrar os códigos de bombardeio o Enigma, né? Isso. Então, que outro mercado que, se você tem você está acompanhando, inclusive aí com o pessoal do Unisoma e tal, que outra área do agronegócio vocês veem que estão no nível de vocês, ou como vocês se colocariam em termos de jornada a partir do ponto atual e jornada sobre o ponto de vista de ingressar e maximizar o mundo 4.0? Walter, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas na minha opinião, eu pedi porque eu te conheço. Na minha opinião verdadeira e genuína, eu acredito que a Tereos está muito bem posicionada em termos de transformação digital. A gente conversa com colegas, tem outras empresas do agro que são super referência em termos de digitalização, mas as entregas que a gente tem feito na Tereos mostra que a gente está no mínimo no mesmo patamar do que as grandes empresas aí que estão despontando nesse assunto. A gente sabe que outros segmentos do agro, grãos, por exemplo, tem um nível de profissionalização muito alto, que acaba levando ao uso de ferramentas mais complexas. Então, a gente usa a soja, o milho como grandes fontes de inspiração. A parte de proteína animal também, a gente sabe que já tem uma certa herança, digamos assim, no uso de algoritmos e tudo mais, e finalmente o florestal, né? Pelo que eu tenho sondado, conversado e tudo mais, eu elencaria cana, grãos, proteína animal e florestal como as empresas que eu tenho visto fazendo, entre aspas, mais barulho, ou brilhando, ou como você quiser chamar, nesses assuntos de analytics e transformação digital em indústria 4.0. E é interessante, porque o precursor de rastreabilidade com tecnologia tal foi exatamente a pecuária. Sim. Com RFIDs e tudo mais. Então, se você voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem estava fazendo transformação digital eram eles. Era isso. A gente não chamava disso, né? Mas eles já estavam fazendo. Sim, mas me parece que tem muita coisa ainda para evoluir. E é isso que faz a gente ser tão competitivo no mercado internacional do agronegócio. Muito legal, muito legal. Agora, me diz uma coisa. Você se satisfez com o Simplex e o... Como é que você chamou? O segundo? Galileu. Galileu? Cara, como é que você abriu mão dos outros dois? Não, é que essas iniciativas acabaram nascendo em paralelo, né? O Suplex, por acaso, eu era o gerente do projeto, o Galileu, um outro gerente, iniciou a jornada, fez um excelente trabalho, em seguida eu acabei assumindo. Então, são filhotinhos de diferentes pais e mães, só que é toda uma grande família dentro da Tereos, que são as nossas iniciativas de uso de dado para tomar de decisão. Aí eu pedi a gentileza do pessoal de vir aqui e expor esse trabalho tão legal que a gente faz em conjunto. Na verdade, é um grande time que trabalha com muita sinergia para entregar resultados baseados em dados dentro da Tereos. E eu não sei se você pode falar, vocês já apuraram benefícios financeiros até aqui? Se não puder falar, tudo bem. Não, nós temos resultados tangíveis e entregues. O Suplex, por exemplo,
No primeiro ano, ele entregou mais de 30 milhões de reais de melhoria. A gente pegou o nosso plano feito do jeito antigo, usou o otimizador deu várias dicas para a gente que geraram um benefício de 30 milhões para a empresa. O Galileu tem entregue várias iniciativas que estão aumentando a produtividade do nosso canavial, e quando eu digo aumentando, é quando a gente mede a cana que seguiu a recomendação dos dados e a gente vê que aquela cana está melhor do que uma cana que não recebeu. O BOSS tem nos ajudado a precificar o nosso produto melhor do que o nosso histórico e melhor do que muitos dos nossos concorrentes, e o Windows 4.0 está aumentando capacidade de equipamento sem alterar o hardware. Então, tá aí.